Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar essa nossa grande caminhada rumo à aprovação no concurso público, rumo ao nosso estudo bem específico, ponto a ponto, artigo por artigo do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando normas gerais de circulação e de conduta e nesta aula a gente vai trabalhar apenas um assunto, que são as regras de aproximação de cruzamentos, né? Lembre-se muito bem que o modelo mental do trânsito, como ele foi pensado, qual que é a justificativa? Sempre preservar a vida, sempre manter a segurança nas vias para todos os usuários do sistema. Então, aqui ele vai dizer o quê? Qual a conduta que deve ter o condutor do veículo ao se aproximar de um cruzamento, né? Professor, ao se aproximar de um cruzamento, né? O que significa aproximar um cruzamento, né? Então, vamos lá, vamos falar esse cara aqui de aproximar o cruzamento. Isso aqui é um cruzamento, a intersecção de duas vias, né? Por exemplo, duas vias no mesmo nível, no mesmo plano. Prof, por que no mesmo nível, no mesmo plano? Porque se tiver uma trincheira, ou seja, subterrânea, isso aqui não é um cruzamento. Se tiver uma elevação, que é um viaduto, também não é um cruzamento. Ou seja, o código também pensou nisso. Qual que é a postura, qual que é a conduta que o condutor do veículo deve ter ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, ou seja, é uma direção defensiva, é uma postura aí que visa o quê? A proteger a vida. Bacana? Então vem comigo, artigo 44. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, vem comigo, olha só. Então essa norma, essa regra tem que ser obedecida por todos. E o legislador foi bem claro, por qualquer tipo de cruzamento. Ou seja, o cruzamento ele é sinalizado, o cruzamento não é sinalizado, não tem as regras de preferência, não tem a sinalização, não interessa. Todo e qualquer tipo de cruzamento, o condutor deverá adotar duas posturas. A primeira, prudência especial. Olha só, o condutor, essa letrinha A aqui é grifo meu do professor Luiz, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, ou seja, uma prudência, um comportamento aí defensivo ao cruzar todo o cruzamento, ou seja, para que isso? Para evitar acidentes. Por quê? Porque, é claro, é sabido de todos que nós temos um índice muito elevado de acidentes ao cruzamento. Então, ele está pedindo todo e qualquer cruzamento, prudência especial. E, além disso, ele se preocupou com o quê? Com a velocidade do veículo, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o veículo com a segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de preferência. Ou seja, toda e qualquer aproximação de cruzamento, todos os condutores, qualquer tipo de cruzamento, prudência especial. Segundo, transitar em velocidade moderada. Então, transitar em velocidade moderada é o comportamento, é a regra necessária para um bom trânsito, né? Aqui, cruzamento, isso aqui está aí no anexo 1 do código, né? É a interseção de duas vias em mesmo nível, já expliquei para vocês. Bacana? Então, é o seguinte, esta aula, artigo 45 e, claro, o artigo 44 e o artigo 45. Vem comigo. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável. Professor, mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável. Significa dizer o quê? Significa dizer que você está no cruzamento, tá? E neste cruzamento você está aí com o sinal verde, lhe seja favorável, ou seja, você pode prosseguir, por exemplo. Então está aí. Então isso quer dizer a primeira parte do artigo 45. Nenhum condutor, todos, sem exceção, pode entrar em uma interseção se houver a possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Professor, eu não entendi. Então vem comigo, vamos fazer o desenho. Aqui uma interseção, tá certo? Pena que eu não tenho um canetão verde, né? Então você está aqui com o seu veículo. Ok, tá? O sinal está verde para você. O sinal está verde para você. Só que existe um engarrafamento. Existem outros veículos. Mesmo com o sinal verde, ou seja, favorável, se você avançar o sinal, e você poderá ficar aqui, ó, nessa situação. Olha aí.
Então, o que aconteceu? Você ficou lá no meio do cruzamento. Quem nunca passou por isso? Ó, nenhum condutor pode entrar em uma interseção. Ó, você não poderia ter entrado. Ó, entrar numa interseção, né? Aqui é o fluxo, né? Olha aí. Esse aqui é o fluxo, né? O fluxo da via. Se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar, o que aconteceu aqui, ó, ele ficou imobilizado no meio, né? Ok. O veículo na área do cruzamento, que é o caso aqui, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Então você ficou aí, ó, numa situação que não pode. Então isso aqui é a regra 45, então você não pode. Então mesmo, olha só, que a indicação luminosa do semáforo ele seja favorável, ou seja, você pode seguir, mas você tem que tomar cuidado para você não ficar. Qual que é a ideia? Você não pode obstruir, você não pode aí atrapalhar o trânsito. Qual que é a postura correta? Você aguardar no seu lugar, né? Mas está aí essa situação aqui. É claro, né? Se acontecer isso, você vai sofrer uma penalidade. Bom, aqui nosso estudo é detalhado. Eu gosto de estudar as normas, né, e explicar as normas o quê? Com as medidas consequências, que é o artigo, que é o capítulo das infrações de trânsito. Lembrando para vocês que as infrações de trânsito é o maior capítulo do Código de Trânsito. Quase aí, mais de 30% do código é só infração de trânsito. E a gente estudando as normas juntamente com as infrações, quando a gente repassar as infrações, a explicação vai ser mais curta, né? Então vem comigo, artigo 181, estacionar o veículo. Tá? Professor, estacionar o veículo é o caso concreto do artigo 45? Não, porque estacionar o veículo, você parou o veículo no cruzamento ou na área de pedestres. Não é o caso, é o caso do 182. Depois eu volto no 181. Então, se você descumpriu a regra lá do 45, você vai cair no 182. Parar o veículo. Você parou o veículo aonde? Ó, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Olha só, não só a circulação de veículos, mas também de pedestres, né? Isso acontece muito em pedestres, né? Pedestres aí, tá lá, você está na sua faixa aguardando que você atravesse a via, né? E aí um carro ficou lá no meio da faixa de pedestre. Então o que aconteceu? Você cometeu uma infração de trânsito, você cometeu uma infração do artigo 182, inciso 7, você vai ser penalizado com uma infração média, penalidade de multa, tá? Então tá aí. Professor, e aí? Aproveitando, estudo de qualidade. Então isso aqui é infração para quem para o veículo apropriadamente. Agora o cara é o seguinte, o cara deu uma desperto, né? Tem um espaçozinho lá, ele vai lá e estaciona o veículo. Se você estacionou o veículo, é mais grave do que a parada? Claro que é mais grave. Então, a infração de quem parar é média, né? E de quem estacionou o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração grave, multa, medida administrativa, remoção do veículo, né? Então, assim que você vai ficando competitivo, você tem que começar a ligar os assuntos, ok? Bacana? Vamos lá, professor, e agora, né? E agora eu tenho que explicar para vocês as regras de preferência, né? Quero passar para vocês um pouquinho das regras de preferência, só lembrando um pouquinho, né? Quando veículos transitados por fluxos que se cruzem, se aproximarem em local não sinalizado, terá a preferência de passagem. Professor, por que nós estamos estudando de novo aqui as regras de preferência? Por dois motivos. Primeiro, que esses assuntos são muito importantes, pode ter certeza que na prova de PRF, de DETRAN, de agente de trânsito, o examinador, pelo menos uma questão vai ser cobrada de regras de preferência, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Já estamos falando que é de cruzamento. Então, no cruzamento, nós vamos ter também regras de preferência. Ó. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem. Esses que se cruzem aqui é o quê? É a preferência. Se aproximarem em local de não sinalizado, tá? Terá preferência de passagem. Três situações. Primeiro, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, a que estiver circulando por ela, ou seja, onde não tem a sinalização de preferência, no caso de rodovia, uma delas for rodovia, a rodovia tem a preferência. Qual que é a ideia central? A rodovia tem um fluxo maior, tá certo? Tem um fluxo maior do que quem não está numa rodovia. Segundo caso, ele vai falar da rotatória.
em caso de rotatória, em que estiver circulando por ela. Quem estiver circulando na rotatória vai ter a regra de preferência, né? Isso, claro, se não tiver sinalizado, né? E, finalmente, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, sempre quem estiver vindo pela direita, você é obrigado a dar preferência. Bacana? Este assunto foi exaustivamente explicado na primeira parte das normas. Bacana? Fechou. Professor, o que mais? Vem comigo aqui, né? Outra infração relacionada com a aproximação de cruzamento. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Ó. Deixar de reduzir. Nós já vimos lá no 44 que você tem duas posturas a serem adotadas. Primeira postura é prudência especial, atenção especial, direção defensiva, né? Se preocupar com a segurança e com a vida das pessoas, né? Evitar acidentes. E segundo, você tem que ter uma velocidade moderada. Se você está numa velocidade um pouco maior, você vai ter que reduzir, né? Vem comigo. Então, ao deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, ao se aproximar-se ou de passar por interseção não sinalizada. Tá? Então, vai passar por uma interseção, mesmo que não esteja não sinalizada, você tem a obrigação o quê? De reduzir. Infração grave, penalidade e multa. Bacana. Com isso aí, nós fechamos a teoria. Vamos para um treino rápido, uma questão do CESP. TRF1, CESP 2017, cargo de agente de segurança. Né? Na condução de um veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, tá? O motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento. Isso está errado, né? Então ele já errou aqui. Toda vez que ele chega no cruzamento não sinalizado, ele tem um dever e obrigação de quê? De reduzir, deixar de reduzir o artigo 220, ao se aproximar ou passar. E se ele fez isso, ele teve uma infração grave, né? Então aqui o primeiro fundamento da questão. Ok, caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassá-lo. Olha aí, então, outra questão. Então, essa questão do CESP é uma questão que tem dois erros. Primeiro, ele desrespeitou o artigo aqui 220, tá? Ele desrespeitou o artigo 220, na qual diz que ele deverá acelerar. Errou. E o outro erro da questão, ele desrespeitou o artigo 30, que fala das regras de ultrapassagem. Quando você vai ultrapassar, né, na condução do veículo, ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado, bacana, o motorista deverá acelerar para chegar antes do cruzamento. É uma postura completamente errada, abominável, inclusive punida pelo código. Caso outro motorista esteja sinalizando que irá ultrapassá-lo. Então, está errada a questão. O que acontece, né? Então, se tem um motorista atrás de você, sinalizando que quer passá-lo, você deve acelerar? Está errado. Então, você tem dois erros nessa questão. Só recordando para vocês as regras de ultrapassagem. Só lembrando, no artigo 30, todo condutor, ao perceber que o outro que segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 1. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha, né? Então, não, porque o ultrapassado nunca pode acelerar a marcha, né? Então, primeiro ponto, então, se ele estiver na direita, na esquerda, que é a faixa de alta velocidade, ele deve ir para a direita, né? Se ele já estiver na pista do centro, por exemplo, ele vai, se estiver circulando nas demais faixas, manter-se naquela a qual está circulando sem acelerar a marcha, né? Então, nós temos aí as duas regras aí de ultrapassagem de preferência. Bacana? Então, é isso aí, né? Pronto, finalizamos essa aula, uma aula curta aí para a galera, que a gente falou as regras de aproximação de cruzamento, né? E vamos para a nossa mensagem tradicional das nossas aulas, né? A caminhada da vida. Nem sempre temos o que queremos. Verdade, né? Aliás, poucos conseguem o que quer, né? Pense nisso, né? Nem sempre o que queremos é o que nos faz bem. Então, olha só, nem sempre o que queremos é o que nos faz bem. Às vezes nós estamos querendo tanto uma coisa e essa coisa não vai fazer bem a nós, né? Então, às vezes você tem que colocar sempre o quê? Na mão de Deus, para Ele escolher o nosso destino. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.